agora aqui eu vou falar mais um pouco sobre as outras estruturas da planta, que são estruturas que estão relacionadas não só às angiospermas, mas às gimnospermas e algumas pteridófitas também, começando pela raiz. Essa raiz ela é extremamente importante para a absorção de nutrientes e de água, já que ela fica ali no solo, ela consegue reter esses nutrientes e essa água levando para o resto da planta. Ela também é importante para a fixação, que é o que vai deixar ela presa no solo, e também para a condução de seiva, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Além disso, ela também consegue armazenar alguns nutrientes, principalmente amido, que eu falei lá no início da aula, e ela é dividida entre fasciculada e pivotante. A pivotante, ela tem esse eixo central aqui e algumas outras ramificações. Já a fasciculada, ela não possui esse eixo, mas ela tem várias ramificações e não tem uma ramificação principal. Agora falando aqui um pouco mais sobre as folhas elas são bem importantes porque elas são a parte mais fotossintetizante da planta toda no geral. Então ela está mais relacionada a essa fotossíntese, ela é a que mais produz a fotossíntese, é a que mais realiza. Não que o caule também não possa realizar, mas a folha é a mais responsável por isso. E a gente também tem a transpiração celular. Essa transpiração, no caso, ela é a liberação de H2O, que é água, na forma de vapor, que é feita pelos estômatos, que são essas estruturazinhas aqui, que estão em algumas células da folha. E isso é extremamente importante, porque vai auxiliar no transporte de nutrientes, que eu vou falar a seguir, e também no transporte de algumas substâncias, de coisas mais desse tipo. Então, essa água liberada na forma de vapor, que é a transpiração, vai ser liberada pelos estômatos, que são essas estruturas aqui. Então, agora falando do caule mesmo, ele é responsável pela função de sustentar a planta, de conduzir também a seiva e também de armazenar alguns nutrientes, algumas substâncias ali. Ele, como eu disse, já que tipo, a folha ela é a mais responsável pela fotossíntese, e as folhas são clorofiladas para realizar essa fotossíntese, né? No caso dos caules, eles podem ser clorofilados ou não, então eles podem ou não realizar fotossíntese, isso varia de espécie para espécie. E desse jeito. E aqui no caule, a principal função que a gente tem no caso é essa condução de seiva. Essa seiva ela pode ser bruta ou ela pode ser elaborada. No caso da seiva bruta, quem vai é o xilema e na seiva elaborada é o floema. E isso, na verdade, quer dizer que assim, o xilema ele é uma solução aquosa com sais minerais e algumas outras substâncias que são todas absorvidas aqui pela raiz, enquanto que o floema, ele também é uma solução aquosa, mas ele está mais relacionado a aminoácidos e açúcares, e ele tem a função inversa, tipo, ele segue o direcionamento inverso. Enquanto que no xilema, ele sai daqui da raiz para a planta, no floema, ele já é um pouco mais ao contrário, ele chega aqui de volta na raiz, ele desce, dá para ver por aqui, ó, ele vai descendo. Então, a seiva bruta, o xilema, no caso, ele pode ser transportado através de capilaridade, que é quando você tem uns capilares muito fininhos, que ele faz com que a água, com que esses sais, eles subam por esses capilares. Ele pode ser através da pressão positiva da raiz também, que é quando aqui no meio da planta você tem um centro que ele é hipertônico, e ele sendo hipertônico, ele tendo muitos sais, ele faz com que mais água, mais solução aquosa entre aqui para fazer com que esse meio hipertônico ele deixe de ser tão hipertônico assim, ele fique mais dissolvido naquele líquido. E essa terceira aqui é a transpiração e teoria da coesão e tensão, que foi formulada por Dixon. Então, aqui no caso, como eu falei que na transpiração a gente tem a saída de H2O de água através do vapor, de uma forma de vapor, quando essa água sai, as moléculas de água elas ficam unidas através de... elas têm umas propriedades que fazem com que as moléculas estejam sempre unidas. Então, essa água saindo faz com que mais água suba, entendeu? Tipo, então, no caso, a água saiu e aí ela foi e deixou aquele espaço ali, como as moléculas de água elas estão muito juntas, a água saindo faz com que toda a água que está debaixo suba um pouquinho. É igual você puxar uma corda, tipo... Se você puxa um pouco a corda, você puxou a parte da frente, mas a parte de trás também foi junto, sabe? Então, é basicamente isso que acontece com a água.
Enquanto que a seiva elaborada, o transporte ele ocorre por causa da diferença entre a pressão daqui da planta no geral e do meio externo. Então, nesse caso, você tem o solo, esse solo possui muitos sais, ele tem pouca água, então aqui a planta ela tem mais água proporcionalmente do que no solo. Então a água, através da osmose, ela vai descer, no caso é essa aqui, ela vai descer e ela vai ser liberada para fora. Isso a gente viu essa movimentação da água, a gente viu nas aulas do capítulo 2 também com osmose. Então é basicamente isso. Aqui a gente tem um meio mais concentrado, com mais sais, e aí ele precisa que a água saia para fazer com que esse meio seja mais solúvel. E agora aqui eu vou falar um pouco também de movimentos vegetais, que são, no caso, os tropismos. Então, o tropismo dá essa ideia de movimentação. Isso pode ocorrer com qualquer tipo de planta, não só com angiosperma, pode acontecer com gimnospermas, briófitos e pteridófitos também. Então, no caso aqui, o primeiro é o fototropismo, que é quando a gente tem essa movimentação relacionada ao estímulo de luz. Então, ele pode ser negativo ou positivo. No caso, quando você tem uma janela da sua sala, da tua casa, aí tu bota uma planta meio que na parede da janela. E aí essa planta, ela começa a crescer mais próximo para onde bate luz. Então ela vai crescer ela vai se direcionar para a parte da janela, porque é ali que tem luz. E nesse caso, quando a planta cresce em direção à luz, o fototropismo é positivo. E quando ela cresce em direção contrária à luz, o fototropismo é negativo. E tanto esse crescimento negativo quanto positivo, eles podem estar na mesma planta. Então, nesse mesmo exemplo aí, que a gente botou a planta próxima à janela e a parte do caule, das folhas, ela cresceu em direção à janela, mas a raiz, ela está crescendo para baixo da terra e ela está indo em direção contrária à luz. Então, é negativo esse fototropismo da raiz. E aqui a gente tem o geotropismo. O gel dá essa ideia de terra, então é um estímulo também por força da gravidade. Então aqui a gente tem o solo, e aí você tem esse crescimento contrário aqui. E aqui você tem esse crescimento para baixo. Então aqui você tem o geotropismo negativo, enquanto da raiz é o positivo, que ele está sendo para baixo, ele está sendo puxado pela gravidade, enquanto que o do restante da planta está sendo contra a gravidade. E aqui a gente tem outros tipos de movimentos vegetais que são bem importantes e são bem relevantes também, que é o quimiotropismo e o hidrotropismo. O quimiotropismo, ele está relacionado a estímulos químicos, e isso é bem importante, a gente pode relacionar isso bastante com a formação do tubo polínico. Então aqui no caso, você tem o grão de pólen, e para ele chegar aqui certinho com esse tubo polínico, o óvulo ele vai liberar estímulos químicos que vão fazer com que o caminho seja certo, sabe? Com que o tubo polínico seja formado logo aqui em direção, para ele não ser só descer e, sei lá, formar e chegar em outro lado que não seja o óvulo. Nas briófitas, a gente tem esse quimiotropismo não, a gente tem esse estímulo químico quando você tem ali a célula do gameta masculino, que ela tá, como ela é flagelada, ela nada na água, e ela nadando na água para ela acertar também o gameta feminino, esse gameta feminino libera alguns estímulos químicos. E já o hidrotropismo, ele está relacionado à água. Então, a gente pode ver muito isso com aquelas plantas, planta de manguezal, principalmente, que você consegue ver as raízes dela bem aparentes na água também, sabe? E tem algumas que têm o hidrotropismo negativo, que são aquelas que têm ela é bem característica de manguezal, que a raiz dá uma voltinha e fica assim para cima do solo, sabe? Em cima do solo não. Não só do solo, mas para cima da água também ali para conseguir pegar oxigênio. E foi basicamente isso, a aula desse capítulo 6, gente. É isso, tchau, tchau.